Dos espíritos. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Então, quem são os espíritos? A partir do momento que nós entendemos que existe um corpo físico habitado por uma alma, que é a ação da vida no corpo físico é a alma, um corpo físico sem alma está morto. Assim, o espírito é aquela contraparte energética que compõe o nosso organismo, a nossa estrutura de vida no mundo físico. A partir do momento que a gente entende que temos uma alma, nós sabemos que tem um espírito. O espírito, após abandonar esse corpo, conforme vai ser explicado, ele passa a viver o mundo espiritual, tendo a sua essência envolvida por um perispírito. E o espírito já viveu na Terra ou em outros mundos. É um ser que existe em um nível vibracional que nós desconhecemos. O Kardec usava o termo fluídico, mas depois foram criadas a palavra energia, foi criada vibracional. E nós podemos entender que os espíritos são constituídos de matéria psi. Fica mais claro para a gente que é uma matéria análoga à que tem na Terra, mas em outra condição vibracional. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasma, como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo mais fluídico, vibracional, energético, quântico, quantos nomes tem hoje? E invisível no estado normal nosso encarnado. Apenas algumas pessoas que têm uma condição anormal, porque o normal é todos verem só as coisas físicas. Então, os médiuns têm uma condição anormal, uma anomalia, que os permitem ver, ouvir, sentir, perceber o mundo dos espíritos. Então, esta condição anormal, vamos raciocinar passo a passo, faz com que essas pessoas dotadas desses poderes extrasensoriais captam essas energias, possam ver, ouvir, senti-las, percebê-las e muito mais. Então, os espíritos eles estão numa condição que hoje tem vários nomes. O Kardec chamava de fluídico e invisível. Hoje nós podemos pegar a palavra fluídica e transformá-la em vibracional, energético ou quântico. Vai traduzir a ideia para que a gente entenda que é alguma coisa que transcende as dimensões físicas conforme nós entendemos. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro. Um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. O outro, fluídico, leve, indestrutível, chamado perispírito. O perispírito vai estar sempre envolvendo a alma em qualquer estado que ela vai estar, conforme veremos mais à frente. E a alma, a essência, aquela chama divina, aquele chip que nos liga a Deus, vamos dizer assim. Hoje é fácil da gente fazer explicação, né? Fica mais chique. Temos muitos termos para podermos fazer essas identificações. No seu cartão de crédito, ele é um negócio de plástico, mas tem uma chapinha dourada ali na frente, que é o chip. Quando você introduz na máquina, a máquina lê aquele chip, sabe que é você que é o dono, que você tem uma senha, que você pode acessar um banco de dados. A nossa alma, a essência do nosso corpo espiritual, o nosso corpo búdico, corpo crístico, é aquele chip que nós temos que está em sintonia com Deus. Seria a essência da nossa consciência. Nós não conseguiremos explicar mais do que isso. Sendo Deus a essência maior, ele tem um banco de dados de cada um dos seus chips, de cada um dos seus filhos, de cada uma das almas que perambulam pelo mundo. Assim como
aquele banco que te forneceu o cartão de crédito, ele sabe mais ou menos onde você está, se você tem crédito, se você não tem, se você deve para ele, se você tem dinheiro lá para ele te ressarcir, através desse chip. E a nossa alma, essa essência divina, como um chip, como se fosse um chip de cartão de crédito, está em sintonia com Deus, onde ele faz a leitura daquilo que nós precisamos, daquilo que nós temos que passar, nós temos que suportar, que nós temos que conquistar. Há, pois, no homem 3 elementos essenciais: a alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, esse cerne, essa alma, ela tem as características de pensar, criar, vontade de agir desta ou daquela forma e o senso moral proporcional à sua evolução. Entendendo que alma é quando está preso ao corpo físico, já explicamos, falamos isso várias vezes. Espírito, quando a alma deixa o corpo físico e vai viver no mundo espiritual. Por que essa diferença? Quando estamos no corpo físico, nós então temos as limitações do corpo físico. Então, aqui eu quero ganhar na Mega Sena, passear pelo mundo, e como espírito, eu sei que eu não posso fazer isso. Se eu ganhar na Mega Sena, eu tenho que fazer uma função social muito grande, ajudar muitas pessoas, porque já fui ajudado de uma forma esplendorosa por Deus. Então, são 2 colocações que nós temos que entender. Então, o espírito entende em plenitude. A alma entende segundo as limitações da sua cultura, do mundo que está vivendo. Não é essa grande diferença que existe. Certo? Então, a alma tem uma compreensão limitada, tem possibilidade de agir limitada pelo corpo físico. O espírito tem a plenitude. Segundo, o corpo, invólucro material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. Então, quando o espírito se liga ao corpo físico, lá na fecundação, livro Missionários da Luz, então nós vamos tendo condições de interagir com o mundo. A partir do momento que vai formando o corpo físico, a gente nasce, vai passando pelo processo de crescimento e amadurecimento, e a gente vai desenvolvendo a faculdade de interagir com o mundo físico. Porque a nossa interação com o mundo espiritual ou psíquico se dá pela alma. E terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, o perispírito vai ser o invólucro, que é composto de 7 camadas de energia. Na introdução do livro dos médiuns, nós fizemos explicação, usamos o livro da Bárbara Brenna, Mãos de Luz, para demonstrarmos esses 7 corpos e explicar a função, mais ou menos a função de cada um deles. E então ali você tem os corpos dentro de uma ordem, dentro de uma camada de energia, cada um fazendo a sua função para manter a vida. Qualquer distância que tenha entre esses corpos vai refletir no corpo físico como doença e na alma como desequilíbrio. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba, e o espírito o abandona como o fruto se despoja da sua semente. A árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir, é o que se designa pelo nome de morte. A morte é como você tirar uma roupa velha, descartar, devolver para a natureza, e você vai continuar sua vida arrumando um outro vestido, uma outra roupa para você seguir. Assim, nós vamos entendendo que a morte não tem nada de espetacular, não tem nada de trágico, é apenas uma mudança de fase, uma mudança de estágio. Um pouco complexo, porque quando você chegar no mundo espiritual, você vai ter a consciência ampliada, a consciência em plenitude, sabendo o que você fez, o que você deixou de fazer, sentindo as dores de não ter feito todo o bem que pôde fazer, ou que podia fazer. Então, a função do corpo físico é educar a alma, o espírito, para que ele
ao retornar para o plano espiritual, esteja em melhores condições vibracionais, mais equilibrado e mais depurado. Sempre vai voltar mais depurado, porque em cada passagem pelo corpo físico, ele se desintoxica. Aí se a pessoa fez muita coisa errada, se depurou um pouquinho. Voltou com a consciência pesada, mas como o estado vibracional da Terra já faz com que a gente reflita nas nossas maldades, na intensidade das nossas imperfeições, então a gente já volta de uma forma melhor, a gente já volta de uma forma mais aperfeiçoada. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Então, a destruição do corpo é aquele envoltório pesado que vai ser jogado fora. Ele faz a questão de comparar com uma lagarta que vira uma borboleta. Ao passar pela metamorfose, dentro daquele casulo, o casulo não serve, vai ser reposto para a natureza e dali sai aquela borboleta pronta para voar. Assim, a morte vai fazer com que nós abandonemos esse corpo pesado e começamos a alçar nossos voos para o desenvolvimento, para o aprimoramento da nossa alma, da nossa vida e da nossa caminhada rumo aos céus. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E, uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com uma rapidez do pensamento. Então, o corpo vai desembaraçar o espírito do laço que o prendia à terra, do peso que o mantinha. Quando ele está liberto desse fardo, então ele está em condição etérea. Ele está com a sua vida inteligente, envolta pelo seu perispírito. E esse perispírito vai lhe permitir percorrer o espaço, percorrer distâncias com a velocidade do pensamento. Mas, se o espírito tiver alguma mágoa, algum remorso, aquele chamado peso de consciência por algumas atitudes que tomou que não deveria tomar, então ele vai ter que arcar com as consequências daqueles atos, fazendo as suas reflexões, fazendo as suas digestões mentais, emocionais e também podemos dizer psicológica de tudo que ele viveu. É importante que o espírito nesse momento entenda, ele viveu aquilo que ele dava conta e normalmente influenciado por uma multidão de espíritos que o que não queria que ele crescesse ou envolvido por alguns bons espíritos que queria que ele alçasse o grande voo da transformação ética e moral para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento espiritual. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Então, a união, quando o espírito se une ao corpo, ele então é a alma, conforme nós explicamos. A união dessa alma com o corpo é o ser humano. Ou os animais também são assim. Eles têm um perispírito, têm uma alma, têm um perispírito e têm um corpo. E assim eles têm a vida deles como animal. Lógico que aquele espírito, que aquele perispírito do animal é condicional à vida do animal. Ele vai chegar a ser ser humano, mas depois de milhares e milhares de experimentos no mundo animal. A alma e o perispírito separado do corpo constituem o ser chamado espírito. Então, são 3 elementos: o corpo, o espírito e o perispírito. Quando o perispírito e a alma estão sempre unidos, nunca vão se separar. E quando une ao corpo, tem um ser vivo, um ser animal, que no caso nós estamos estudando o ser humano, então tem um ser humano. Mas os animais também têm o mesmo princípio, têm as mesmas condições de vida inteligente no limite da inteligência deles. O convívio dos animais com os seres humanos faz com que seus espíritos evoluem mais. Então, o animal de estimação, quando é bem tratado, bem
As pessoas procuram ter um amor por eles, fazem orações com eles, conversam com eles, eles vão evoluindo. Há tempos recebi um vídeo que rodou aí pelas mídias sociais de uma dona conversando com um cachorro que ele era muito ciumento, que ele tinha que deixar de ser ciumento, deixar de fazer peraltice de cachorro, para ele poder ser um menino um dia. E o cachorro ficava olhando para ela assim, e a gente ria muito, que ele dava uma expressão de que ele estava entendendo o que ela falava. Dava a impressão. Vai falar que eu saí falando que o cachorro entendia que o ser humano falava, não. Mas lógico que eles entendem. Muitos comandos que nós damos para eles, eles fazem. Então eles entendem muitas coisas que a gente fala para eles. Não tudo, logicamente. Observação. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Kardec vai exaustivamente explicando isso para nós, para a gente poder entender que o ser humano tem 3 composições diferentes: a alma, o perispírito e o corpo. Portanto, um homem, um ser humano, é composto de 3 etapas, de 3 aspectos dentro do processo evolutivo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria. Portanto, esse princípio inteligente, esse espírito, essa essência divina, ele, ligado ao corpo físico, ele vai estar sempre ligado ao perispírito. Não? O espírito e o perispírito, esse ser semimaterial, esse corpo que envolve o espírito, vai estar sempre envolvendo ele, e quando ele está ligado ao corpo, ele é uma alma, com os limites de raciocínio, de entendimento, que o corpo lhe coloca como limite, devido às suas conjunções kármicas, suas necessidades evolutivas. Aí, fora do corpo físico, o princípio inteligente vai estar envolvido pelo perispírito. Capítulo 1 do Livro dos Médiuns tem lá a explicação bem completa desses dados aí, inclusive com ilustrações, com desenhos, com imagens ilustrativas. Nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente. Portanto, o corpo físico, ele só está vivo porque tem um espírito que o mantém vivo, e esse espírito é envolvido por um perispírito. Se o corpo morre, o espírito sai envolvido pelo perispírito. Portanto, a essência, a alma e o espírito, a alma ou espírito está sempre envolvida pelo perispírito. O que faz a diferença para nós percebermos mais ou menos o mundo ao nosso redor de uma forma mais ampla é como esse perispírito é ligado ao corpo físico. E também, em nosso cérebro, tem que ter certas funcionalidades ativas para que o perispírito possa fazer a transmutação das imagens ou dos fatos, a decodificação, melhor dizendo. Para um computador funcionar, tem vários equipamentos dentro dele chamado MUX e DeMUX. Então, no MUX entra um e sai vários, e no DeMUX entra vários e sai um. Então, vários dados. Assim, é o nosso princípio inteligente, a nossa vida inteligente, para que a gente possa, então, vivenciar todas as situações, todo esse conjunto de dados. Os espíritos, revestidos de seus corpos materiais, constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam o mundo espiritual, o invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Então, antes de ter o microscópio, nem imaginávamos que estávamos cercados de vírus e bactérias, riquezas e tantas outras microvidas que nos atormentam. E também dentro do nosso organismo está abarrotado delas. E o mundo espiritual, ele está na crosta da Terra, convivendo junto conosco. Conforme os espíritos vão se depurando, eles vão ascendendo ao plano espiritual. Quando Paulo fala do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, sétimo céu,
e vários outros místicos falavam, seriam níveis de evolução do espírito que ele pode ascender certas alturas. Poderíamos entender o sétimo céu como a última camada da atmosfera da Terra. Poderíamos entender assim. Porque para os espíritos, eles não tinham como explicar nessa linguagem que nós temos hoje. Eles chamavam de céu. Primeiro céu, primeira camada da atmosfera. Segundo céu, segundo e assim sucessivamente. Podemos entender assim. O que importa dizer que são níveis de evolução diferentes para cada, entre aspas, céu, porque, conforme Kardec deixou bem claro para a gente, não tem um espaço delimitado. É segundo o entendimento de cada espírito. E a possibilidade dele de descrever, de entender e de conceber a vida espiritual onde ele está. E também tem os espíritos que ficam abaixo da Terra, tamanho o peso específico. No filme Ghost, do outro lado da vida, aquele jovem que morre com extremo ódio, ele é sugado, e no filme ele entra por dentro de um ralo de esgoto, enquanto que o outro estava cheio de amor, tentando proteger a sua amada, ele ascende por um túnel de luz. Um exemplo didático para nós. Não é bem assim, né? Os espíritos não são, portanto, estes entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos homens, aos seres humanos. Donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nulo esconde, eles formariam uma população cercando-nos por toda parte. Eu fico imaginando no dia que fizerem uma câmera que capta os espíritos. O que vai ter de gente tentando correr sem ter para onde ir, porque para todo lado está cercado de espírito. Brincadeiras à parte. Espero que não demore muito ter essa câmera para mostrar o mundo espiritual, para mostrar a realidade espiritual, porque aí as pessoas não mais terão dúvida, saberão que existe, e logicamente que se essa câmera puder gravar e filmar ao som e a imagem deles, vai ter os mentirosos contando um monte de mentira, um monte de lorotas, e vai ter os bons mostrando a realidade transcendente da vida, mostrando os compromissos e as responsabilidades. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, também em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados nos não permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. E aí, tem muitas informações aqui, né? Então a gente vai vendo que cada espírito vai estar passando pelas suas experiências, pelas suas condições evolutivas, pela sua condição de aperfeiçoamento, e cada um no seu momento, na sua condição, fazendo a sua transmutação, buscando fazer a sua melhoria, buscando fazer o aperfeiçoamento de seu sentimento, o aperfeiçoamento de sua alma, para a grande jornada rumo a Deus. E cada um, segundo o seu grau de evolução, segundo o seu grau de perfeição. Ele vai ter a percepção mais iluminada ou menos iluminada. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como em um livro aberto. De modo que o que podíamos esconder de alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Ver o Livro dos Espíritos, questão 237. E aqui está uma grande chave para a nossa própria felicidade. Cuidado para não sair falando mal dos mortos, porque eles estão mais vivos do que nunca, percebendo, ouvindo, entendendo e lendo o que você pensa. Você não fala, mas você pensa, então eles leem seu pensamento. O que nos dá, então, mais responsabilidade, mais condições de pararmos para pensar e agir segundo as determinações superiores da nossa alma.
Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e, até certo ponto, no físico. Constituem, se o podemos dizer, uma das forças da natureza. Então, os espíritos estão em toda parte, junto de nós, ao nosso lado, caminhando pelas ruas, dentro das nossas casas, dentro dos nossos carros. Quanto mais luxuoso o carro, mais espírito entra ali dentro. Observe que, quando você estiver com um carro numa rua e fala assim, quem quer uma carona? Vou para onde você quiser ir. Vai vir uma turma de pessoas querendo entrar dentro do seu carro. Principalmente se você estiver num lugar conhecido, onde todos são conhecidos. Em um lugar estranho, as pessoas podem achar aquilo muito estranho. Mas vamos colocar que todo mundo estejam precisando de ir para um lugar e você ofereceu carona grátis. Vem aquele monte de gente querendo entrar, nem todo mundo vai poder entrar. É mais ou menos assim que acontece no mundo dos espíritos. Mas lá, como que você vai convidar para entrar no seu carro? Você está lá num carro ultra chique, pensando coisas mirabolantes. Você atrai espíritos que pensam mirabolantemente e ali faz um conluio que vai te deixar em situação muito difícil quanto retornar para o plano espiritual. Portanto, o problema não está em ter, está em como ter e o que pensar tendo. E como agir tendo. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que suas afeições constituem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam, pela morte, totalmente perdidas para nós. A partir do momento que a gente entende que o espírito sobrevive após a morte, consegue sobreviver após a morte, consegue viver a vida espiritual, então nós vamos entender que ele tem afeições. Tem as pessoas que eles gostam, tem as pessoas que eles não gostam. Assim, nossos parentes, nossos amigos vão mantendo relações conosco após a morte. E muito mais intensa a relação com os nossos inimigos, porque nós desenvolvemos uma energia perigosíssima quando pensamos com alguém com mágoa, com raiva ou com ódio. E aí nós temos que aprender a transmutar esse sentimento em amor, aprender, como Jesus nos mostrou, amar os inimigos. Bendizei o que vos maldizem, e fazer bem a quem vos odeia e calunia, porque assim sereis filhos de vosso Pai que está nos céus. A partir do momento que nós vamos procurar entender esses princípios, entender esse conjunto de situações, nós vamos então começar a caminhar para o aprimoramento, para o desenvolvimento de nossas ideias, de nosso sentimento, tornando-nos pessoas melhores, tornando-nos seres mais purificados, aperfeiçoados, buscando a nossa evolução, buscando o nosso crescimento espiritual. Portanto, é importante entendermos aqui que, após a morte, ninguém vai ficar perdido. Ficamos ligados pelo sentimento que temos uns pelos outros. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que eles, que nos amam durante a vida terrena, ainda nos amem depois da morte. Que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição. É o que confirma a experiência. Então, todos nós vamos estar vivenciando situações, vivenciando experiência e todo mundo, os espíritos vão se servir desse sentimento para estarem mais perto ou mais longe. E a experiência que Kardec teve durante a codificação confirma o que ele está dizendo. Então, aqueles que amam, eles podem estar próximos, vão lá, visitam, conversam, eles têm muitas ocupações, mas sempre reserva aquele espaço de tempo para fazer uma visita. E alguns não compreendem ainda que morreu,
fica lá grudado na família, vampirizando, sugando energia, criando problema. Por isso é tão importante fazer o culto do Evangelho no lar, ler e entender, raciocinar sobre o que falamos, sobre o que lemos, para espiritualizar o nosso ambiente, conscientizar os espíritos que andam conosco, para que todos nós possamos elevar a nossa vibração, para que os nossos protetores possam convidar esses amigos espirituais para irem para os céus superiores. A gente fala céus superiores aqui, que é um termo muito comum, mas existem as colônias de apoio, as colônias de retificação, e conforme vai ascendendo para dentro do aperfeiçoamento da pessoa, do espírito, vai se chegar ao aprimoramento, vai se chegar à condição de espírito que busca a sua perfeição, que busca estar junto a Deus, estar caminhando para Deus. A experiência, de fato, prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Presta atenção na palavra sérias. Que folgam em se juntarem àqueles que amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelo sentimento afetuoso que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com os, só lhe volta indiferença. Então, se você tem o sentimento de amizade, esses espíritos vêm até você. Se você é indiferente a eles, eles não vêm até você. Nós estamos falando dos espíritos bons, dos espíritos que já têm entendimento da vida espiritual, daqueles que já compreendem a vida. E aqueles que a gente guarda mágoa, que a gente odeia, a gente tem que ter o cuidado que eles podem vir para aquilo que normalmente chamamos na doutrina espírita de obsessão. Então, um cuidado que nós temos que ter, é uma vigilância que nós temos que ter. O Espiritismo tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, sua faculdade, sua situação, feliz ou infeliz, seu futuro, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Ao buscarmos conhecer o mundo espiritual, nós vamos nos melhorando como espírito, mesmo que como ser humano nesta vida melhoremos pouco, mas ao adentrarmos o mundo espiritual, já cientes das faculdades que poderemos desfrutar, de como poderemos nos manifestar, entendendo que nós temos um futuro muito maior pela frente, aí não vai ficar aquele negócio que tem que ficar dormindo, esperando tocar uma trombeta. Então vai começar a sair desse patamar para ir para um aspecto de luz, de iluminação e de crescimento espiritual. A partir desse momento, o espírito começa então a trabalhar pelo seu progresso, pelo seu aprimoramento, para alcançar a sua ascensão espiritual, a sua melhoria como espírito imortal. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, de sua vida futura. Por isso, ele é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. E os fatos mediúnicos, na época que Kardec escreveu a codificação, eram fatos. Existiam muitos fatos acontecendo, muitas manifestações, muitos médiums produzindo, inclusive, efeitos físicos fantásticos, totalmente transcendentes, e as pessoas foram, então, se convertendo pelos fenômenos. Hoje, até por causa da nossa alimentação, que vai prejudicando nossos ossos, nós, então, temos uma certa dificuldade de produzir fenômenos físicos e temos que entender a doutrina espírita pelo raciocínio e pela filosofia. E à medida que pudermos entrar numa reunião mediúnica, aí sim estaremos trabalhando pelo bem, pelo bem-estar, pelo aprimoramento. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo. Está de posse da sabedoria suprema.
é um grave erro. Portanto, os espíritos sabem aquilo que está na sua alçada. E o grande problema é que muitas das vezes não podem revelar tudo o que sabem. E o outro problema maior ainda é quando o médium não tem todas as faculdades disponíveis para que os espíritos passem as informações. Devido a isso, nós temos que ter muito cuidado no trato com os espíritos, principalmente quando queremos saber coisas do futuro, quando queremos adivinhar certos fatos ou termos a presciência de alguns outros dados. Temos que ter muito cuidado e agir com bom senso, com responsabilidade, para podermos criar valores que realmente engrandeçam nossa alma. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terrenal. Seu progresso só se faz com o tempo, e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições, que conquistam os conhecimentos que lhe faltam. Então, gradativamente, o espírito vai passando pelo aperfeiçoamento, vai passando pela melhoria, vai crescendo, vai se melhorando, vai ampliando a sua percepção do mundo, vai ampliando as suas possibilidades de interação construtiva entre os seres humanos. Por isso, é de grande importância para nós desenvolvermos os bons sentimentos e procurarmos trabalhar para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, para nos fazermos melhores. Gradativamente, passo a passo, vamos conquistando a nossa evolução, vamos conquistando o nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar ético, nosso bem-estar moral. Portanto, o progresso no mundo espiritual, ele vai sendo gradativo. Mesmo que o espírito tenha sido, por exemplo, um sacerdote egípcio, ele não vai chegar no plano espiritual e adquirir plena capacidade de entender quem ele foi. Tem um processo educativo para que ele possa gradativamente adquirir aqueles conhecimentos. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus, supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. E a questão de selvagem, civilizado, criminoso e outras coisas mais adquire um outro aspecto. Quando nós vamos ver pelo prisma da alma. Então, Kardec, como estava na Europa, a Europa sempre se colocou como centro da civilização, como centro do desenvolvimento tecnológico e da perfeição da Terra. Então, nossa cultura é muito eurocêntrica. Temos que entender isso. E ele colocava, então, os europeus como seres muito civilizados e os outros como selvagens. Mas, conforme a gente vai fazendo os estudos, com as pesquisas recentes que foram trazendo por pessoas sérias, não tendenciosas, não eurocentristas, vão mostrando que os chamados índios ou ameríndios, eles eram muito bem organizados. Não tinham palacetes, não tinham palácios. Aliás, no Peru tinha palácios. No México tinha palácios, que os espanhóis destruíram. E, então, eles viviam com a vida bem natural, plantavam, tinham sua agricultura bem desenvolvida, uma organização social muito equilibrada entre eles, viviam em paz. E aqueles, principalmente entre as tribos guaranis, que absorveram o cristianismo, se tornaram cristãos, com a presença dos jesuítas, se organizaram ainda mais, mas os famigerados senhores do mundo vêm, destrói tudo aquilo ali e impõem suas ideias de uma forma extremamente selvagem e criminosa. Então, selvagem e criminoso tem aqui, temos que parar para pensar. Os índios eram selvagens. Baseado em que você diz isso? Então, se você for ler a história real, com vários livros que tem atualmente, mostrando como eles se organizaram, como eles aceitaram a civilização, você vai ver que nem todos eram selvagens. Existiam aqueles que eram realmente selvagens. Mas eles conviviam harmonicamente na terra deles. Se você invadisse, você ia ser atacado. E aqueles que foram fazer uma relação mais amistosa, deu no que deu. Mas tudo tem um processo, tudo tem um objetivo maior. E nós temos então que procurar entender que hoje nós temos que orar por todos aqueles que cometeram desatinos, fazer nossas orações,
raciocinar entendendo a necessidade deles, para que possamos, então, todos juntos, buscar um trabalho de aperfeiçoamento, de melhoria, para que o grande todo se harmonize. Não adianta incriminarmos os europeus que aqui chegaram, nem incriminarmos os índios que aqui estavam, porque os fatos aconteceram. Agora nós temos que procurar unir forças para que o perdão se estabeleça e ambos possam continuar seu processo evolutivo, processo de crescimento, processo de aprimoramento. Passam-se raças e estações e tudo se aprimora, tudo vai se aperfeiçoando quando a gente sabe e entende a importância de se evangelizar. Como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Assim como entre os índios tinha alguns muito selvagens, muito maus, entre os europeus tinha alguns que beirava a imbecilidade, de tão atroz eram as atitudes que eles tomavam aqui no mundo ocidental, nas Américas em geral. Alguns destes são apenas frívolos e travessos, outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos, outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na Terra. Temos todos os níveis de espíritos aqui na Terra, todos precisando de se aprimorar, todos precisando de se aperfeiçoar e cada um cumprindo a sua missão. Os mentirosos, fraudulentos, hipócritas, vingativos, os maus, os travessos, os frívolos, eles precisam se educar. E os sábios e os bons precisam ajudar a educar aqueles. Então, esse trabalho é que vai fazer com que todos nós cresçamos. À medida que a gente conscientiza aqueles que estão no caminho da dúvida, do erro, dos problemas, os outros o número dos bons vão aumentando e a Terra vai melhorando. Essa é a proposta do Cristo, principalmente da doutrina espírita. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar por explicar a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado. Vê o Livro dos Espíritos, questão 100, Escala Espírita. O Livro dos Médiuns, capítulo 24. Assim, aprimorando o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ampliando o nosso raciocínio sobre o mundo espiritual, vamos procurar entender a importância de raciocinarmos e de compreendermos o nosso processo evolutivo, o nosso processo de caminhada para Deus. Paz e luz, que as bênçãos do Cristo estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo para essa grande caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento, rumo à nossa melhoria espiritual.